Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. Mas antes de começar esse super bate-papo, eu tenho um recado da Incotec para você. A Incotec é uma empresa multinacional de origem holandesa com mais de 55 anos de experiência. Ela faz parte do grupo Croda. A Incotec é a pioneira em tecnologia de recobrimento de sementes. Eles desenvolveram simplesmente o primeiro pellet de alface e muitas outras tecnologias. No portfólio da Incotec existem tecnologias para hortaliças e grandes culturas. Em HF são aplicados recobrimentos como a incrustação e a pelletização. E nas grandes culturas, como exemplo milho e a soja, eles possuem uma linha de polímeros e pós-secantes. Atualmente a Incotec é líder mundial em tecnologia de sementes. Possui uma equipe robusta de especialistas multidisciplinares que atuam em várias frentes, desde a pesquisa e desenvolvimento até o suporte nas plantas para tratamento de sementes industrial. É isso aí, pensando em recobrimento de qualidade, você pensa em Incotec. E agora vamos chamar o nosso convidado para esse super bate-papo. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. E o bate-papo de hoje é sobre algo importante para a agricultura, não só para grandes culturas, mas também para todas as outras áreas da agricultura. Hoje nós vamos falar sobre nematóides, nematologia. E para isso eu estou aqui com a minha convidada Adriana Aparecida Gábia. Falei certo seu nome, Adriana? Isso mesmo, falou certinho, Gábia. Todo mundo me pergunta isso, que apesar de não ter o acento no A, é Gábia. Você acertou, perfeito. É espanhol? Não, é italiano. 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 É quase igual o meu. Coimbra é puramente italiano, né? Português. Português 100%. Mas que joia, Adriana. A gente se conheceu recentemente em Palmas, né? A convite do Efraim, num evento em que nós dois fizemos uma palestra. Eu achei muito interessante, né? A sua palestra, a sua área de trabalho. E daí surgiu o convite para participar aqui do Mundo Agro Podcast. Também é uma colega de FCA, de uma casa que eu tenho. Isso aí. Um orgulho muito grande de ter passado por aí. Faz tempo que eu não vou a Botucatu, mas tenho que ir agora em 2025, sem falta. E a ideia hoje é a gente entender um pouquinho sobre as atualizações da área de nematologia, o que tem aí hoje, tanto na forma de avaliação, metodologia para entender como esses vermes filamentosos aí têm nos atrapalhado e como conviver com eles. Mas antes de começar a falar da área especificamente, a gente gosta de conhecer um pouquinho da história de quem está conversando com a gente, né? Eu sei que você é engenheira agrônoma, como que começou essa história aí ligada ao agro e o que te trouxe para a nematologia, Adriana? Primeiramente, boa noite, Rogério. Obrigada aí pelo convite, né? Nós nos conhecemos lá em Palma. Achei interessantíssimo essa atuação sua aqui, muito legal a gente ter conseguido interagir, marcar esse bate-papo aqui para falar de nematóides, esse problema que hoje, né, vem crescendo e vem se tornando consciente para o produtor. Mas vamos lá, sim, eu sou agrônoma e desde pequenos meus pais sempre trabalharam com café, então eu frequentava muito sítio e muito nessas áreas. E eu queria muito trabalhar com isso, eu achava muito legal. Aí, quando eu fui crescendo, tendo consciência de profissões, deixa eu verificar o que seria, qual a profissão que iria trabalhar com culturas. E aí, agronomia. Então, é essa área que eu tenho que seguir. Fui fazer agronomia, né, em Fernandópolis, fiz a minha graduação lá. Lá eu conheci um professor de entomologia, professor Edson Baldin, era o professor de entomologia e de nematologia. Aí ele passou num concurso na Unesp, FCA, veio para cá. Quando eu concluí a minha graduação, eu vim para cá para fazer o mestrado com ele. E já tinha essa ideia de fazer, né, logo após a graduação, fazer o mestrado e doutorado na sequência. Aí, vindo aqui, eu tive a opção, né, de trabalhar com a entomologia e com a nematologia. E aí eu entrei na nematologia.
E nessa época, em 2010, a nematologia era muito diferente do que está acontecendo hoje, né? Então, era meio, será que eu estou na área certa? Será que eu vou conseguir um trabalho? Será que isso... O que será essa área? Realmente, sinceramente, eu não imaginava que a nematologia tomaria a proporção que tomou hoje, né? Que hoje é uma área importantíssima. A gente tem muitos estudos voltados na área. Então, eu realmente não imaginava isso, mas eu gostava. Isso é uma característica minha. Eu sou aquela que vou fazer o que eu gosto. E deu muito certo. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Fiz o meu mestrado com nematóides em citros. Citros é a minha cultura favorita. Mas a nematologia, né, nematóides na citricultura não são tão importantes devido a vários problemas fitossanitários que a gente tem na cultura. E aí entrei no meu doutorado para trabalhar com sistema rotacionado e distribuição de nematóides, rotacionando soja, milho, aveia, com Rhodiolenchus reniformes. E no doutorado eu tive a oportunidade de ir para o Japão, fazer um intercâmbio lá com a parte de geoprocessamento. Sofri pra caramba lá no Japão, trabalhando com geoprocessamento. Não sei o que é mais difícil, estar no Japão ou trabalhar com geoprocessamento. Mas foi muito legal, uma experiência incrível, né? Como tudo que a gente passa. Voltei para cá, me desliguei no meu doutorado, trabalhei um tempo fora, depois voltei para a FCA para fazer meu pós-doc. Eu tô indo para o terceiro pós-doc agora. O meu primeiro foi com citros, com a questão de multiplicação de nematóides, né? Em novos porta-enxertos. O meu segundo pós-doc foi a interferência dos defensivos agrícolas nos nematóides entomopatogênicos. E agora eu estou entrando com modalidades de aplicação de controladores biológicos, né, para nematóides fitoparasitas. Caramba, então, esse é o resumão da história. Que legal, eu não sabia que você tinha ido para o Japão, mas voltando lá no começo, você falou que seus pais, né, produção de café, eu lembro que, embora hoje eu dê aula de café, eu falo que eu não sou professor, mas tenho que dar aula de café. Eu Sim. lembro aí na FCA, o professor Leandro ainda nos dando aula de café, e ele dizia que um dos grandes medos da cafeicultura é você implantar o cafezal numa área com nematóides, porque você só ia perceber isso 3, 4 anos depois, né? E hoje a gente vê a dimensão que isso tomou, não só para a cultura do café, mas para outras culturas também. E aí você vem já trazendo informações tão interessantes, como você falou na sua palestra, dos métodos de manejo e até hoje o uso de biológicos no controle de nematóides. Então a gente tem bastante assunto para falar aqui e pode ter certeza que todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo agora está bem curioso também. E Adriana, nematóide hoje já é algo que o agricultor entendeu que ele tem que conviver. Quem não tem, vai ter, né? Muito difícil. Exatamente. A gente não ter a presença desses vermes, né, que podem causar prejuízos astronômicos para a cultura. O interessante é que dá para conviver bem com eles hoje, dá para fazer um bom manejo. Quando a gente fala hoje, 2024, nós estamos gravando no dia 1º de outubro, início da safra no Mato Grosso, aqui depois das primeiras chuvas, início da safra no Brasil, o que a gente pode destacar em termos dos principais nematóides hoje que afetam tanto grandes culturas, mas também como outras plantas, como hortaliças, frutíferas, né, e a própria cafeicultura? Hoje a gente tem vários nematóides aí dentro dos principais gêneros, que é Meloidogene e Pratylenchus. A gente tem várias espécies que atacam inúmeras espécies, né? E aí o manejo, como você disse, é possível a gente conviver bem com o nematóide hoje, fazendo o manejo adequado. Lembrando que a gente tem que usar todas as ferramentas disponíveis, né, para o manejo, para manter um nível baixo da população e não chegar a danos econômicos para a cultura, né? Mas é possível a gente ter essa convivência utilizando, né, os manejos. E dentro desses nematóides que a gente conversa hoje, galha, nematóide do cisto na soja, são os principais problemas, né? E quando a gente fala em nematóide, hoje não dá mais para falar simplesmente na espécie, a gente tem que pensar na raça, né? Sim, exatamente. E qual que é a diferença na hora de manejar um problema desse na lavoura
de se entender ou conhecer a raça. E é fácil de identificar a raça de um nematóide? Não, Rogério, não é fácil. Hoje, o que a gente mais se fala, né, em relação a raças, está relacionado ao Heterodra glycinis, que a gente sabe que tem inúmeras raças. Não é fácil, né? A gente faz o teste por cultura para chegar à raça que a gente tem numa determinada área. E aí essas raças, elas são muito ligadas, né? Vamos chamar assim, a população ocorrente ali. Então, cada raça tem uma relação planta-hospedeiro diferente, né? Do patógeno à planta diferente. E essas diferenças é que faz toda a diferença, né? Então, em algumas áreas, uma raça, a gente coloca uma certa variedade cultivar ali e ela se comporta de uma forma, mudando a raça, essa planta já tem uma outra interação com esse nematóide. Então, não dá para a gente extrapolar uma variedade para todas as raças, porque tem essa interação, né, bem próxima e própria aí do nematóide com as diferentes cultivares. É por isso, então, que hoje no melhoramento a gente observa que os melhoristas têm trabalhado para provocar a resistência ou inserir a resistência dessas diferentes raças, raça 1, 2, 3, e aí vai. Isso já ajuda a diminuir um pouco a pressão com que esses nematóides causam aí na redução de produtividade, né? Exatamente. E é complicado, né? Porque além da gente ter a interação aí com cada espécie, né? Com cada raça, com cada cultivar, a gente já tem uma dificuldade para desenvolver as variedades existentes. Uhum. E aí, a hora que você pensa que tem inúmeras raças dentro de uma espécie, dificulta mais ainda o nosso manejo, né? O buraco fica mais embaixo. Exatamente. Antes da gente falar do manejo propriamente dito, que é a sua área de atuação, que você tem estudado bastante, quais são as metodologias? Hoje a gente tem laboratórios no Brasil que podem atender ao agricultor que queira entender quais são as espécies, que acho que é algo mais simples, né? Qual é o nível de pressão, porque acho que a gente tem que quantificar quanto de nematóide tem no solo ou na planta, suas estruturas de resistência. E como que são feitos esses testes? Eu sei que tem alguns testes que demoram, às vezes, 6 meses. Você tem que cultivar a planta para poder entender o que está acontecendo. Como que funciona essa rotina do laboratório que trabalha com nematologia? Quando a gente faz a identificação e quantificação da espécie ou do gênero mesmo, como você disse, é mais simples. Por exemplo, no caso de Meloidogene, a gente tem uma semelhança muito grande, né, entre as espécies, e aí, hoje em dia, a gente vai muito para a parte de molecular, para fazer a identificação. Quando a gente chega no nível de raça, no caso de Heterodra, aí a gente usa as plantas diferenciadoras, que aí, de acordo com o comportamento do nematóide, com cada planta diferenciadora, né, com cada cultivar diferenciadora, é que a gente vai determinando qual raça é. E realmente, a gente fica a tempo, porque você planta a cultura, você faz a inoculação, você espera o ciclo, você vai avaliando para você ver qual espécie, né, qual população ali vai interagindo com as diferentes cultivares, que nós chamamos de plantas indicadoras. Então, realmente, é um processo, né, é uma análise que demora tempo. Diferente de uma análise de rotina, que a amostra chega para a gente faz o processamento, consegue fazer a identificação ali pela morfometria, né, morfologia do nematóide. Quando não, a gente vai para molecular, mas é uma coisa muito mais rápida, né, do que é a questão de diferenciação de raças. A identificação molecular, usando biotecnologia, ela está bem avançada, então, hoje nas espécies de nematóides. Sim, ela está bem avançada. Ela está bem usada hoje. Antigamente, a gente usava a parte de perineal e tudo, aqueles detalhes, né? Mas hoje a gente já está bem mais, parte de sequenciamento também, então já está mais evoluído nesse sentido de identificação de espécies, principalmente meloidógeno. E aí na Unesp você trabalha no laboratório de nematologia. Esse laboratório presta serviço também? Ou é só de pesquisa? Sim, a gente presta serviço para produtores, né? Para identificação, processamento de amostras e tudo mais. Que joia. E a pergunta que não quer calar, né? Para café, o nematóide ainda continua sendo um problema sério ou já não? Já tem aí porta-enxertos resistentes? É um problema sério, Recentemente a gente teve o lançamento de um porta-enxerto, né? Mas ainda é um problema, porque se você parar para pensar, a gente tem inúmeras espécies atacando ali a planta. Então, aí geralmente a gente desenvolve um porta-enxerto para uma espécie, para outra, é direcionado. Mas na área a gente sabe que é comum essa população mista acontecendo. E uma planta perene, o problema só vai se agravando, né? E aí o investimento é muito alto desde o início.
Exatamente, é diferente, né, de uma cultura anual que você consegue fazer o manejo mais rápido, né, adotar várias ferramentas de manejo ali. E aí na perene já dificulta mais ainda. Legal. Vamos aproveitar esse intervalo para falar sobre inovação, comodidade, segurança, qualidade e agilidade para a semeadura. É isso que a Agrosol Sementes traz ao mercado com o conceito de semente pronta. O produtor só tem o trabalho de abrir o bag, colocar a semente na plantadeira e iniciar o plantio. Assim você ganha tempo para aproveitar a ideal janela de plantio e fica tranquilo, porque essas sementes são tratadas por especialistas. A Agrosol apresenta ao agricultor um produto diferenciado, que atende a 6 requisitos exigidos pela parceria com a Syngenta para a certificação da qualidade. Essa é considerada a certificação mais exigente do mercado na área de tratamento de sementes industrial. A semente Agrosol é preparada por profissionais treinados, com aplicação de doses precisas e bem distribuídas em todas as sementes. O resultado é uma semente que agrega valor à lavoura e traz mais resultados para quem a cultiva. Afinal, a ampla proteção contra pragas e doenças nos estágios iniciais da planta se traduz em maior produtividade. Para mais informações, entre em contato com a Agrosol pelo telefone 66 2123 5201 ou acesse o site agrosolsementes.com.br. Bom, Adriana, para controlar fungos existem fungicidas, para controlar bactérias existem bactericidas, vírus tem algumas formas aí preventivas. E no nematóide, como é que funciona? Hoje nós temos produtos que você aplica no solo e eles controlam o nematóide. Essa variedade grande de espécies e raças é algo que facilita a resistência deles. E aí, como que chegou agora o advento de produtos biológicos? A gente sabe, eu já trabalhei com algumas empresas que têm alguns metabólitos que, na maioria das vezes, são nematostáticos. Se eu falar alguma coisa de errado aqui, você me corrige, hein? Ele não mata o nematóide, mas impede a sua multiplicação. Como é que está hoje esse espectro geral de processo, tanto de aplicação quanto de manejo dos nematóides, principalmente em grandes culturas, né? Em soja, milho, algodão. Sim, então hoje o controle, né, que você já começou falando dos biológicos, eu costumo falar que a gente está na era dos biológicos, né? A gente tem inúmeros produtos ótimos no mercado aí, com atuação de diferentes micro-organismos, né, fungos e bactérias para o controle de nematóide, e a gente já está evoluindo para essa questão dos metabólitos que você falou. Então hoje a gente, além de considerar o controle direto de alguns controladores biológicos, a gente também leva em consideração a questão dos metabólitos, da repelência que cada micro-organismo vai provocando ali no sistema radicular, né? Onde ele coloniza e vai ajudando no controle do nematóide. Então, essa é uma parte que está evoluindo muito, né? Tem se estudado muito e eu acredito que é muito promissora. E a forma de aplicação? Isso vai via semente? Tem que ser feita uma aplicação foliar? Quais são os métodos hoje de aplicação dessas tecnologias para o controle dos nematóides? Olha, Rogério, hoje, basicamente, a gente faz em suco ou em tratamento de semente, né? Mas a gente já tem estudos para novas modalidades de aplicação. Aplicação em barra, junto com herbicida, junto com outros produtos, aplicação no pivô. Então, já vem se estudando mais para entender melhor se essas novas formas de aplicação também vão apresentar eficiência no controle do nematóide. Perfeito. E quando a gente fala em manejo, a gente tem que entender que não é a presença ou a ausência. Existe um nível de dano econômico, como a gente avalia, por exemplo, o percevejo, para cigarrinha. Como que isso é mensurado? Porque é diferente de você estar olhando a parte de cima da planta e ver o início do problema. No nematóide, quando a soja começa a murchar ou apresentar alguns sintomas que você acha que é deficiência, já era. O problema naquela reboleira, naquele talhão, já está instalado. Como é que você faz para definir
esse processo de manejo? Ou tem que ser sempre preventivo? O ideal seria o preventivo, né? Mas a gente sabe que na prática não é fácil. Não é bem assim, é exatamente o que você falou. Quando o nematóide apresenta essa reboleira, que é a distribuição irregular dele no campo, o nível dele já está alto no sistema radicular e a planta já está refletindo os sintomas na parte aérea. Então, o produtor já tem um problema na área dele. O ideal seria fazer um mapeamento, né, coletas e fazendo um mapeamento das áreas para monitorar essa população, esse nível de população. Mas na prática não é assim que funciona, porque o produtor, se ele não tem sintoma nenhum, tudo bem, para ele não tem problema. Ele só vai atrás de uma ajuda quando ele já vê o sintoma na área. E se você for pensar, não está de tudo errado, né? Porque realmente, se está tudo bem, sem sintomas, qual é o problema? Então, a gente tem esse nível de dano, e eu costumo falar muito, né? É a pergunta que a gente mais escuta aqui no laboratório, é esse: qual o nível de dano? Que o produtor quer receber um laudo com uma tabelinha aí acima de 500, abaixo de 500 e direcionado. Seria um mundo perfeito, mas eu costumo falar que não tem nível de dano, e aí o nível de dano, na verdade, tem de acordo com cada região, com cada propriedade, com cada tipo de solo, com a experiência de cada pesquisador em determinadas regiões, né, nas variáveis. Por quê? Em certas situações, dependendo da saúde do solo, você pode ter uma população mais elevada e não apresentar nenhuma perda ainda, nenhum nível de dano. Em outras situações, em solos pobres, uma população bem abaixo, você já tem perda de produtividade. Então, não dá para a gente taxar um número. A gente tem um direcionamento, lógico. Se eu faço uma análise da sua área e dá ali 10 mil nematóides, 5 mil nematóides, eu sei que é problema. Mas se for um nível mais baixo, é difícil a gente direcionar. Mas o que o produtor tem que ter em mente é o seguinte: ele tem nematóide, ele vai ter que manejar. Hoje a população é baixa, não está tendo perdas de produção, mas ele vai ter no futuro. Uma vez presente na área, ele vai ter que cuidar, ele não tem um outro caminho. Então aí cabe a ele começar o preventivo, né? O preventivo antes de chegar nesse nível alto. Ou ele monitorando e assim que essa população for aumentando, ele começar o manejo dele na área. Então não tem para onde correr. É interessante quando você diz que não existe um nível de dano. Se ele está lá instalado, a chance de ter problema ou de já ter ocorrido é grande, né? Então, essa orientação da pesquisa, da academia, ela é importante. Se eu te disser que hoje na análise de sementes ocorre algo parecido. A maioria dos testes de vigor não são testes estabelecidos pelas regras de análise de sementes. Então, eu trabalho muito com o teste de condutividade elétrica, que a gente avalia a estrutura das membranas celulares, porque foi algo que me salvou no doutorado. E as pessoas perguntam, mas quanto de condutividade é bom ou é ruim? Hoje a gente trabalha com níveis comparativos. É lógico, para a nossa região, eu e a Fabielle trabalhando aqui, nós já temos o padrão de qual é o valor referência para uma semente muito boa e tendendo a estar com problema. Mas na maioria das vezes você usa só de forma comparativa. Aí, Adriana, eu te digo uma coisa. O nematóide está aí. O produtor tem que tomar cuidado e fazer um manejo, e a prevenção é sempre o mais importante. Quais são os métodos de prevenção ou de redução de população sem a gente pensar em produtos para tentar combater ou diminuir a pressão dos nematóides? Um mix de culturas resolve o problema? Ou pode ser também um tiro no escuro, porque dentro desse mix aí de forrageiras pode ter uma planta que multiplica o nematóide? Como que é a sua visão disso? Bom, vamos lá. O primeiro problema que a gente tem é essa questão de populações mistas no solo. Então, primeiramente, você tem que ter essa análise e saber exatamente as espécies que você tem. Depois, conhecer a relação, né, do nematóide com essas diferentes plantas que você pensa em utilizar. Lembrando que a base do manejo de nematóides, né, é o controle genético, rotação de culturas, controle químico e controle biológico. Desconsiderando o controle químico e biológico, né, a não utilização de produtos, a gente tem o controle genético, que é a resistência de plantas, que é o melhor dos mundos. Eu tenho um nematóide, planto uma cultura que não multiplica, perfeito. Mas não é fácil assim. Então aí eu tenho a rotação de culturas.
que é propriamente mexer na alimentação do nematóide. Então, você mexe no alimento, você vai mexer nesse nível populacional. Espécies, né, do gênero Pratylenchus e Meloidogene, eles atacam inúmeras culturas. As principais culturas, né, de importância agrícola, plantas infestantes e plantas de cobertura e tudo mais. Então, é difícil a gente realmente chegar a plantas, né, a culturas que não vão multiplicar o nematóide. Então, a gente tem que analisar. Esse mix que você comentou é interessante, é utilizado, né, como cobertura aí, mas claro que dentre eles a gente vai ter um ou outro que vai multiplicar o nematóide. Um exemplo, recentemente uma aluna nossa defendeu um doutorado dela e ela estudou 17 plantas de cobertura no manejo de nematóides. E aí ela chegou à conclusão que uma não multiplicava meloidógene, as outras 16 sim. Então, olha o tamanho do problema que a gente tem. Então, é difícil a gente chegar a essas plantas, mas tem essa possibilidade. Porque as crotalárias, por exemplo, eu lembro da época que eu trabalhei, a primeira cultura que eu trabalhei, quando eu entrei na faculdade em 98 aí, com o professor João Nakagawa, era a Crotalária juncia. A gente sabe que as crotalárias são plantas que diminuem a pressão de nematóides. Já o milheto, tem alguns que podem multiplicar. Milheto, exatamente, né? Exatamente. Então, a crotalária, a júncia, é a que nós não recomendamos, que ela tenha maior fator de reprodução, né? A Spectabilis e a Breviflora são as que nós mais indicamos para esse sistema mesmo, para reduzir a população de nematóide. Mas aí eu vou te contar um caso que aconteceu. Vamos lá. Um produtor do Goiás que faz, na entre safra, coloca as plantas dele de cobertura, e aí eu propus a gente fazer um teste lá com braquiária e crotalária. Ok, ele super topou, super tecnificado, muito legal. Nós plantamos, né, em diferentes áreas de manejo dele. E o que aconteceu? Onde tinha crotalária, como já esperado, teve uma baixa do nível populacional das espécies ali. E em braquiária teve uma super aumento de Pratylenchus. Ok, aí a gente com a análise nematológica, eu falei, olha isso aqui e tal, né? Ah, legal, verdade, aumentou aqui, diminuiu aqui, concordou. Safra seguinte, ele plantou a soja dele, hora que ele colheu, ele produziu bem mais na braquiária, por causa da planta, raiz e tudo mais, os benefícios dela. Ele falou para mim, Adriana, eu vou na braquiária. É, óbvio. Então, o resumo de tudo é onde o produtor vai produzir mais, né? A gente sabe que no fim é isso. A hora que ele faz os cálculos dele de investimento e retorno, aonde ele tiver maior retorno é o que ele vai seguir. Provavelmente na braquiária ela produz um maior volume radicular, traz uma melhor estrutura para a microbiota do solo. Eu lembro, acho que eu comentei com você, o professor, o Paulo Afonso, que já foi presidente da Associação Brasileira de Nematologia, num episódio que ele conversou conosco aqui, ele falou, Rogério, tem ganhadores do SESB produzindo 110 sacos com níveis de nematóides altíssimos no solo, só que eles estão convivendo bem, tem alimento para todo mundo ali, né? Então é a matéria orgânica, é a rotação de culturas, e no frigir dos ovos o produtor quer quilogramas por hectare, então mesmo que a crotalária diminua, a soja fez ele produzir mais, ele vai na braquiária, acabou. É isso que vai definir. E esse aí é um exemplo que a gente consegue correlacionar com o que a gente estava falando antes, nível populacional de nematóide, nível lá em cima, a produção dele lá em cima também. A crotalária, nível menor, a produção menor. Nível de dano, aí a gente já não consegue mais falar em nível de dano, porque não consegue explicar essa realidade. Exato. Não dá para colocar um número para que você possa ter como referência. Isso depende do seu sistema, depende da população, das espécies de nematóides, das culturas que você está multiplicando. Se é uma área de pivô, se não é uma área de pivô, né? Se tem mais areia, mais argila. Ou seja, não é simples, né, Adriana? Não é simples. E como você tinha comentado da parte de análise de semente, aí na sua região você já tem um conhecimento. Então você consegue ter mais ou menos um direcionamento. Como a gente faz? Eu aqui na minha região, outro pesquisador do Mato Grosso, outro do Sul, a gente tem um direcionamento. Mas não é fixo uma tabela. A gente tem algumas tabelas, mas não dá para seguir ela à risca. Tem todas essas variações. E principalmente essa qualidade de solo, sanidade do solo, que vai dizer muito na hora de produzir. O bom é saber que a gente tem uma série de tecnologias, né? Tem produtos aí nematostáticos vindo, tem produtos biológicos, e é importante sempre o produtor buscar técnicos que conheçam a região,
as variedades que vão ser plantadas e as tecnologias para serem associadas para poder conviver bem, né? Exatamente. O manejo, vou até usar um termo aqui, né? Meio que é simples. O difícil é você colocar ele ali, ajustar esse manejo para a sua realidade e fazer ele funcionar bem, que é o que você falou. Tem que conhecer bem, ter né, alguém auxiliando ali que tem esse conhecimento para você usar todas essas tecnologias que a gente tem, sim, para manejo de nematóide, para conviver bem com ele, para produzir bem. Mas aí a gente tem que fazer certo. E também não é uma receita de bolo. O que funciona no meu vizinho não funciona na minha área. Então, como eu faço? Eu vou ajustando os manejos, as culturas que vai bem, os produtos que vão bem no meu tipo de solo, as populações que eu tenho, e vou ajustando o manejo aqui na minha área. Vou analisando, né, as respostas que eu vou tendo em relação à produção e nível populacional, e é assim que eu faço, ali olhando o meu quintal. É uma engrenagem, é um joguinho de xadrez que você tem que trabalhar em cima dele para cada safra ir aprendendo a conviver e melhorar isso, né? O importante é saber que os nematóides estão lá e a gente tem que saber como conviver com eles. Vamos aproveitar esse intervalo para dar um recado da Momesso para você. Você realiza a manutenção preventiva dos seus equipamentos regularmente? É muito importante realizar essa manutenção preventiva regularmente antes da safra. Para isso, a Momesso disponibiliza o serviço de atendimento técnico ao cliente, que conta com suporte remoto e agendamento de manutenções preventivas. E olha só, a Momesso possui plantões de dúvidas durante a safra com uma equipe especializada na área de mecânica, elétrica e tratamento de sementes. A Momesso possui também um programa de manutenção preventiva chamado Momesso Red, que garante um atendimento de qualidade específico e direcionado para cada caso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. Uma outra dúvida que eu tenho, e isso eu digo porque a gente observa, né? Quando o produtor quer entender quais são as espécies ou quais são as raças que ele tem que pedir para um laboratório. Como funciona o processo hoje de você encaminhar uma planta ou o solo para um laboratório para poder fazer um diagnóstico? É só arrancar a planta, botar num saco plástico e mandar? Ou tem uma metodologia adequada para que você possa receber essas amostras aí e avaliar com mais precisão, Adriana? Sim, tem uma metodologia. A gente sabe que nós temos alguns fatores, né, abióticos que interferem aí na população do nematóide e tudo mais. E, principalmente, temperatura e umidade. Então, essas características são importantíssimas a gente conhecer na hora de fazer uma coleta e enviar para o laboratório. Então, qual é o ideal? Que você colete e encaminhe o mais rápido para o laboratório. Esse é o melhor dos mundos também. Mas sabemos, né, que tem fazendas distantes que não é tão rápido assim. Então, o que você tem que se orientar, né? Sempre manter uma temperatura baixa, adequada. Então, fez a coleta da sua amostra, mantém no ar-condicionado, mantém na parte mais baixa da geladeira. A ideia é que você diminua a temperatura ali, reduza o metabolismo de nematóide e prolongue a vida dele. Então, esse é o ideal. Chega lá no campo, você faz a coleta, né? Vamos pensar em cultura perene. O sistema radicular todo, manda junto com esse solo que já está envolvido no sistema radicular, coloca num saco plástico, identifica corretamente, manda para o laboratório o mais rápido, ou se não, tomando esses cuidados com temperatura e umidade. Então, esse é o ideal para preservar a população, para quando chegar aqui eu conseguir fazer a identificação e quantificação adequada da sua amostra. Mas aí ficou fácil, estou mandando de Tapetininga para Botucatu, é tranquilo. Mas agora eu estou em Roraima, começando a plantar soja lá em Roraima, e o laboratório da Adriana fica em Botucatu, e eu tenho que mandar essa amostra para lá. Como é que eu faço para mandar uma amostra a longas distâncias e longos períodos e ainda ser passível de avaliação? Vamos pensar ali no material que você vai utilizar. Caixas de isopor com gelo dentro, sempre pensando em manter essa temperatura baixa. Interessante você ver qual veículo que você vai mandar isso, ou chegue mais rápido, de preferência, e dentro desse recipiente, né, com essas condições, preservando a temperatura.
para Entendi. preservar essa amostra para chegar aqui. É possível mandar de avião? As companhias aéreas, será que elas aceitam você mandar uma amostra de planta para análise? Você já recebeu alguma coisa dessa forma, não? Eu nunca recebi, mas eu acredito que é possível, né? Porque se você colocar um gelo, não o gelo líquido, porque não pode ter água, mas você Não, coloca não, isso. aquelas barrinhas de gel, né? Fecha Exatamente. ela e identifica numa caixinha de isopor, 4 dias se mantém lá dentro, tranquilamente, com Exatamente. uma E é o tempo temperatura para até 10 chegar, né? graus. É o tempo para chegar. Bom, é isso aí. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Adriana, que legal. Olha, nematologia eu falo que é uma ciência nova, mas que já tem muito estudo, muita tecnologia. Eu espero que tenham, assim, uma crescente de laboratórios fazendo análise de nematóides para poder ajudar os produtores e principalmente testes de raça, porque quando você identifica a raça, você sabe a raça que você tem, você vai a um dia de campo e escolhe a variedade ou cultivar que tenha resistência àquela raça, que é, Sim, facilita para o produtor. como você disse, a melhor forma de se manejar, né? Então, eu espero que tenha isso. Não sei se vocês dão apoio técnico ou prestam consultoria na implementação de laboratórios, né? Isso é algo interessante. E que as empresas possam estudar cada vez mais produtos e tecnologias, e as empresas de biológicos também trazer essas soluções para o produtor, né? Sim, e lembrando, Rogério, que essa parte de laboratórios, né, identificação, é muito importante que se tenha um profissional especializado, que se tenha um nematologista, porque nematóide, né, essa parte de identificação e tudo mais, não é algo que você aprende do dia para a noite. Ah, eu fiz um curso rápido ali e sei. Então, isso é muito importante, porque uma identificação errada compromete todo o seu manejo, tudo que você vai definir na sua safra ali, porque você está trabalhando com o foco errado. Então, isso é muito importante quando a gente pensa em laboratório, em análise nematológica. Cuidado, né, com o profissional que está recebendo, que está fazendo essa análise, isso é muito importante. Isso estimula também que os programas de pós-graduação aceitem e formem aí mais mestres e doutores na área de nematologia, né? Exato, exatamente. E vocês têm programa aí, você faz parte do programa de pós-graduação, como é que tá? Indo agora um pouco para a parte acadêmica, como é que tá essa demanda por vagas ou ainda tem mais vaga do que demanda? Olha, você sabe que as vagas que nós temos aqui, elas são bem concorridas para o pessoal das empresas. E a parte acadêmica é meio que a gente tem uma flutuação. Tem épocas que é bem concorrida, tem épocas que é mais tranquila. Hoje a gente tem poucos alunos, né? Muitos já estão concluindo e saindo, indo para o mercado. Um outro ponto, eu lembro que lá na minha época era muito difícil achar um trabalho. Hoje não, hoje a gente tem procuras, viu? Você tem um profissional para indicar, você tem um estagiário para indicar, isso é muito legal. A gente vê a área crescendo, né? Nós da nematologia, isso é muito legal. E aí hoje a gente tem essa procura grande, então, do pessoal das empresas querendo fazer mestrado, doutorado, querendo entender um pouco mais, entrar na parte de pós-graduação, de pesquisa, para entender que é o mundo que eles estão vivendo, né? Porque todas as empresas hoje, né, a maior parte aí estão envolvidas com a parte de produtos para controle de nematóides. Exato, e precisa passar pela academia para dar aquele improvement, né? Para dar aquele ganho de potencial, aquela melhorada. O conhecimento técnico, exato. E ter a tecnologia aliada. Adriana, que legal, muito bom falar com nematologistas aqui, né? Aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Paulo, lá de Barra do Garças, e é uma ciência que tem crescido bastante. Nós não falamos lá do afelencoides, né, o nematóide que pula com a gota e entra na folha, mas isso a gente vai deixar para um outro episódio, né, que foi aí o causador da soja louca, se eu não me engano, né? É isso mesmo. E eu lembro que isso causou muito furor, e aí chegou, olha aí, os nematóides causando alguns problemas que a gente nem imaginava. Mas muito obrigado, viu, Adriana? Gostei muito de conversar com você, e a sua expertise faz uma diferença muito grande na ajuda aí com os produtores.
Obrigada, Rogério. Eu agradeço mais uma vez aí o convite. Adorei esse bate-papo. E sempre que precisar, vamos falando sobre esses nematóides aí. Vamos sim. Quem quiser procurar o laboratório de nematologia aí da FCA, da Unesp, como é que faz? Tem um endereço? É só chegar na universidade? Tem um link, telefone? Me diz que aí o Thiago já coloca aqui na geração de caracteres e a gente deixa na descrição do episódio também. Nós temos, né, os contatos. Então, acessando o site da FCA, .unesp, lá tem a descrição e aí o endereço, né, e contato do laboratório. O laboratório de nematologia fica no departamento de proteção vegetal, então aí você procura lá no site. Mas se tiver dúvida e quiser mais detalhes, pode pegar o contato, ligar para a gente direto no laboratório, que a gente orienta como coletar, como enviar e passa todas as instruções que o produtor tiver dúvida. Perfeito. Nós vamos deixar na descrição do episódio aqui tanto o link quanto o telefone de contato. Valeu, Adriana, muito obrigado. Mande um abração aí, professor Raitano, para todos os grandes mestres que nos acolheram aí na FCA. Professor Juliano Calonego, colega meu de turma que hoje é docente aí, né? Grande vareta, tenho um carinho muito grande por essa escola, que foi minha casa, minha formação profissional e também minha formação como cidadão. Gosto muito de conversar sempre com alguém daí da FCA. Muito obrigado, viu, Adriana? Imagina, eu agradeço. Um abraço. E para você que ficou com a gente até agora, saiba que na semana que vem tem mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Até mais, uma ótima safra para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.